Olá, turminha! Na aula de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre a história da bola de futebol. Abram a apostila de língua portuguesa na página 29 do capítulo 8, Bolas e Bolas. Não esqueçam de curtir o vídeo da prof e de colocarem o nome completo de vocês nos comentários. Vamos lá? Na parte de cima da página 29, coloquem a data de hoje, dia 24/11 de 2020. A leitura entrou na roda. Vamos fazer agora a leitura do texto A História da Bola de Futebol. O texto apresenta datas e eventos que marcaram a evolução da bola de futebol. Vamos começar? Acompanhem na apostila de vocês. A História da Bola de Futebol. Século IV a.C., surgem as bolas, na China, feitas de bexiga, o órgão e pele de animais. Século V d.C., são feitas de couro de bichos. Surgem também as bolas que pulam ao tocar o solo. O interior é feito de cortiça, mesmo material das rolhas de garrafa. As bolas permanecem assim até o século XIX. Em 1884, Charles Miller traz da Inglaterra para o Brasil a primeira bola de futebol. Ela era feita de couro e bexiga de boi. Ele é considerado o pai do futebol por aqui. Em 1958, na primeira Copa do Mundo em que o Brasil foi campeão, a bexiga de boi deu lugar à câmara de borracha. Ela absorvia muita água. Em dias de chuva ficava pesada. Em 1980, surgem os materiais sintéticos. Eles imitam o couro e deixam as bolas impermeáveis e mais leves. A costura, feita à mão, podia machucar os atletas. Em 2000, são lançadas as bolas sem costura, em que os gomos são unidos por um processo que solda uma parte na outra. Elas não absorvem água, são mais redondas e reduzem o impacto nos atletas. Prestem atenção agora em algumas informações importantes. Um século corresponde ao período de 100 anos. Assim, o século IV a.C. corresponde ao período que vai do ano 400 a.C. ao ano 301 a.C., e o século V d.C. corresponde ao período que vai do ano 401 ao ano 500. O calendário utilizado por grande parte dos países do mundo, inclusive pelo Brasil, é o gregoriano, da era cristã. O marco inicial desse calendário é o nascimento de Jesus, considerado o ano 1. Os anos anteriores a essa data são contados em ordem decrescente, e os anos que vêm depois do nascimento de Jesus em ordem crescente. O tempo anterior ao nascimento de Jesus é representado pela sigla AC, que significa antes de Cristo, e o tempo posterior com a sigla DC, que significa depois de Cristo. Atualmente, nós estamos no ano de 2020 depois de Cristo. Na parte de cima da página 30, coloquem a data de hoje, dia 24/11 de 2020. Agora, vamos fazer algumas atividades conforme o texto da página anterior. Número 2. Leia também os textos ao lado e converse com os colegas sobre as questões a seguir. Depois, escreva a conclusão a que chegaram. Vamos fazer a leitura dos textos ao lado da página e vamos responder essas questões. Charles Miller. Ele nasceu em 1874 e faleceu em 1953. Nasceu em São Paulo. Era filho de uma brasileira e de um inglês. Foi para a Inglaterra aos 9 anos e aprendeu a jogar futebol. Quando voltou para o Brasil, 10 anos depois, trouxe 2 bolas que ganhou de um amigo. Foi na Suécia, em 1958,
que o Brasil conquistou o título de campeão da Copa do Mundo. Na final, o Brasil venceu a Suécia por 5-2. Essa Copa revelou o talento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, jogando com apenas 17 anos. Letra A. Onde surgiram as primeiras bolas? Letra B. Do que eram feitas as primeiras bolas? Letra C. As bolas feitas de bexiga e pele de animais pulavam? Letra D. Do que eram feitas as primeiras bolas que pulavam? Letra E. Quem trouxe a primeira bola de futebol para o Brasil? Do que ela era feita? Letra F. Do que era feita a bola quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo pela primeira vez? Na parte de cima da página 31, coloquem a data de hoje, dia 24/11/2020. E a letra G. A partir de quando as bolas começaram a ser produzidas com material sintético? Todas essas informações vocês encontram no texto que lemos na página 29. Voltem ao texto, leiam novamente e respondam essas questões. Caprichem na letra. Número 3. De acordo com o trecho da página 29, numere na ordem os tipos de materiais utilizados para produzir a bola desde quando elas surgiram. Vamos colocar agora na ordem de 1 a 4. Os primeiros materiais usados para a produção da bola foram couro de bichos e cortiça, bexiga, o órgão e pele de animais, material sintético ou couro e câmara de borracha. O primeiro material foi a bexiga e peles de animais. Então, vamos colocar o número 1 nessa opção. E o segundo, o terceiro e o quarto e último material utilizado para a produção da bola? Pausem o vídeo e façam essa questão. Número 4. Relacione o período em que as bolas foram produzidas aos respectivos materiais de que elas são feitas. 1. Século V depois de Cristo. Esse V representa o número 5 em números romanos. Portanto, lemos século V depois de Cristo. 2. Ano de 1884. 3. Ano de 1958. 4. Ano de 1980. E 5. Ano de 2000. Temos as opções: material sintético com costura, material sintético sem costura, couro e cortiça, couro e câmara de borracha e a última opção, couro e bexiga de boi. No século V depois de Cristo, os materiais utilizados para fazer a bola foram couro e cortiça, conforme o texto que nós lemos na página 29. Então, colocamos o número 1 na opção couro e cortiça. E assim por diante. Quais foram os materiais utilizados para fazer a bola no ano de 1884 e 1958, 1980 e no ano de 2000? Prestem bastante atenção, pausem o vídeo e façam essa questão. Número 5. Na página seguinte, releia os trechos e faça o que se pede. Letra A. Circule as palavras que estão escritas com letra inicial maiúscula. E letra B. Reescreva o trecho sublinhado, substituindo as palavras destacadas com 2 traços, pelas palavras ou expressões a que elas se referem. Vamos para a próxima página? Na parte de cima da página 32, não esqueçam de colocar a data de hoje, dia 24/11/2020. Aqui na página 32 temos esses 3 textos. Primeiramente, vocês vão circular as palavras que estão escritas com letra maiúscula. Vamos lá?
Pausem o vídeo e circulem essas palavras. No primeiro texto, temos as palavras Charles Miller, Inglaterra, Brasil e ele. Por que será que todas essas palavras estão escritas em letra maiúscula? Charles Miller, Inglaterra e Brasil são substantivos próprios. Charles e Miller é nome e sobrenome de pessoa. Inglaterra e Brasil são nomes de países. Todos são escritos com letra maiúscula. E a palavra ele? Por que está com a letra maiúscula se ele é um substantivo comum? Porque a palavra ele está no início de uma frase, depois de um ponto final. No segundo texto, temos as palavras Copa do Mundo, Brasil e ela. Por que será que a palavra Copa do Mundo se escreve com as iniciais maiúsculas? Porque nomes de eventos também são substantivos próprios, como o evento Miss Universo e como a festa do marisco. Todas essas palavras iniciam com a letra maiúscula sempre. E a palavra Brasil é nome de país. A palavra ela está no início de uma frase, que também sempre inicia com letra maiúscula. E no terceiro texto, a única palavra que inicia com a letra maiúscula é a palavra elas, que está localizada no início de uma frase, sendo escrita com a inicial maiúscula, independente de ser substantivo próprio ou comum. E a letra B pede que você reescreva o trecho sublinhado, substituindo as palavras destacadas com 2 traços pelas palavras ou expressões a que elas se referem. No primeiro texto, temos as palavras ela, ele e por aqui, com 2 traços embaixo. Temos que trocar essas palavras pelas palavras ou expressões que elas se referem. Então, vamos escrever o trecho sublinhado. Começamos com a palavra ela. Aqui o autor se refere quando fala ela. Fala da primeira bola de futebol. Então, escrevemos: a primeira bola de futebol era feita de couro e bexiga de boi. Ele se refere a quem? Ao Charles Miller. Então, continuamos assim. Charles Miller é considerado o pai do futebol. E as palavras por aqui se referem ao nosso país, Brasil. Então, finalizamos assim: o pai do futebol no Brasil. Vocês vão analisar todos os outros textos e vão reescrever esses trechos, substituindo as palavras como eu fiz nesse primeiro texto. Vamos lá? Pausem o vídeo e façam essa questão. Número 6. Copie as palavras que você circulou de acordo com o uso da letra inicial maiúscula. A. Nome e sobrenome de pessoa. B. Nomes de países. C. Nome de evento esportivo. E D. Início de frases. Vocês vão copiar as palavras que circulamos e vão colocar cada uma no seu lugar. Qual foi o nome e sobrenome de pessoa que circulamos? Charles Miller. Então, vamos colocar ali Charles Miller e assim por diante. Pausem o vídeo e façam essa questão. Na parte de cima da página 33, coloquem a data de hoje, dia 24/11 de 2020. Ciranda das letras. Hoje vamos conhecer sobre os prefixos de negação, i, in e in. Leia os trechos e observe as expressões sublinhadas. As bolas de couro com câmara de borracha ficavam muito pesadas em dias de chuva, porque absorviam muita água. As bolas feitas com material sintético eram mais leves e não absorviam água. Que palavras podem substituir as expressões sublinhadas?
absorviam muita água e não absorviam água. A palavra permeável é usada para tudo aquilo que absorve água. Já a palavra impermeável para o que não absorve água. Os prefixos i, in e in têm o sentido de contrário, negação. Observem as palavras permeável e impermeável. Apenas adicionamos as letras in e o significado da palavra já modificou por completo. O que era permeável, ou seja, absorvia a água, agora é impermeável, onde não absorve água. Essas letras, o i, o in ou o in com m, quando colocadas no início de uma palavra, são chamadas de prefixo. Número 1. Dê sentido às frases, completando-as com as palavras permeável e impermeável. Conforme o texto, a bola feita de couro é permeável ou impermeável? E letra B. A bola de material sintético é permeável ou impermeável? Pausem o vídeo e complete as duas frases. Número 2. Leia as palavras separadas em sílabas e pinte de verde a parte igual e azul a parte diferente. Temos a palavra permeável e impermeável. Vocês vão pintar conforme a legenda pede. Pausem e façam essa questão. Os prefixos i, in e in com m têm o sentido de contrário, negação. Agora, vamos utilizar outras palavras que possuem o prefixo na número 3. Número 3. Substitua a expressão sublinhada por somente uma palavra. Para isso, utilize um dos prefixos de negação. Letra A. Amanhã não será possível ir ao futebol. Qual palavra podemos usar? Temos a palavra possível. Colocando o prefixo in, temos a palavra impossível. Então, escrevemos aqui no quadrinho a palavra impossível. Letra B. A água da chuva não é própria para beber. Aqui na letra B temos a palavra própria. Colocando o prefixo no início, temos qual palavra? Letra C. A reforma do estádio não está acabada. Aqui temos a palavra acabada. Colocando o prefixo no início, temos qual palavrinha? Lembrando sempre que o M vem antes do P e do B. Se não houver P ou B, usamos a letrinha N. Pausem o vídeo e façam essa questão. Na parte de cima da página 34, coloquem a data de hoje, dia 24/11/2020. A leitura entrou na roda. Vamos fazer a leitura do texto, escolha a sua. As bolas esportivas são adaptadas para cada modalidade. Confira 4 modelos. Futebol. É esférica e formada de couro sintético. A circunferência deve ter entre 68 e 70 centímetros e o peso até 450 gramas. É boa para chutes fortes de longa distância, pois permite ter mais controle e precisão. Basquete. Forrada de couro sintético ou borracha, tem circunferência de 75 centímetros e peso de 623 gramas. Para ser lançada na cesta, a bola não pode ser leve nem pesada demais. Vôlei. Feita de borracha e formada de couro sintético, tem circunferência de 65 a 67 centímetros e peso entre 260 e 280 gramas. Leve, ela é ideal para os toques, as manchetes e cortadas do jogo. Rugby. É feita de borracha e forrada de material sintético. Pesa até 370 gramas
e tem até 67 centímetros de circunferência na parte alongada. Esse visual facilita os lances durante o jogo. Esse texto informa o material, o peso e o diâmetro das bolas utilizadas nessas 4 modalidades: futebol, basquete, vôlei e rugby. Vamos para as atividades? Número 2. De quais bolas esportivas esse trecho trata? Pausem e escrevam nessa linha as bolas usadas nas modalidades. Agora, no caderninho de vocês, respondam as seguintes questões. Você conhece os esportes praticados com essas bolas? Qual é o seu preferido e por quê? E você tem alguma das bolas citadas no texto ou conhece alguém que tenha? Pausem o vídeo e respondam essas questões conforme o dia a dia de vocês. Número 5. Recorte do material de apoio a página com a tabela e, com o auxílio do professor, preencha com os dados sobre cada tipo de bola. Vocês vão localizar no material de apoio a página com a tabela a ser preenchida com os dados do texto, que é essa tabela. Vocês vão reler cada item do texto e colocar as informações dos materiais de que cada bola é feita, a medida da circunferência e o peso de cada uma. Após localizar as informações, vocês vão fazer esse registro na tabela que retiraram do material de apoio. Após fazer esse registro, colhem a tabela no caderninho de vocês. Pausem o vídeo e façam essa questão. Na parte de cima da página 35, coloquem a data de hoje, dia 24/11/2020. Ciranda das letras. Sons representados pela letra S. Número 1. Leia os trechos e circule as palavras reflexo, exemplo e bexiga. Atividades com bola melhoram as habilidades de liderança, memória, imaginação e reflexo. A bola pode estimular um bebê a engatinhar ou uma criança pequena a correr atrás dela, por exemplo. Charles Miller traz na Inglaterra para o Brasil a primeira bola de futebol. Ela era feita de couro e bexiga de boi. Número 2. Agora, leia essas palavras separadas em sílabas. Reflexo, exemplo e bexiga. Letra A. Pinte as sílabas em que aparece a letra X. Vamos lá? Encontramos a letra X na terceira sílaba de reflexo, a letrinha X na segunda sílaba de exemplo e a letra X na segunda sílaba de bexiga. Letra B. A letra X nessas palavras representa sons iguais ou diferentes. O que vocês acham? Falem essas palavras em voz alta e percebam se falamos a letra X como sons iguais ou se usamos sons diferentes para falar as letrinhas X nessas 3 palavras. Pausem e façam essas questões. Em reflexo, o som é de KS. Em exemplo, o som é de Z. E em bexiga, o som é de X. Agora, na número 3, vocês vão ler as palavras do quadro. Depois, organize-as nas colunas, conforme o som representado pela letra X. No quadro temos essas palavras: exame, tórax, exagero, mexicano, táxi, executar, caixa, xerife, complexo. E nas colunas temos as palavras reflexo, exemplo e bexiga. Na palavra exame, o X representa o mesmo som usado em qual dessas 3 palavras? O X de exame tem o som de Z,
que é o mesmo que exemplo. Então, vamos colocar a palavra exame na coluna de exemplo. E assim por diante. Vão prestar bastante atenção no fonema da palavra e colocar na coluna que representa o mesmo fonema. Como tórax. O X aqui tem som de KS, que é o mesmo que reflexo. Então, aqui colocamos a palavra tórax na coluna da palavra reflexo. Vamos lá? Pausem o vídeo e façam essa questão. Na parte de cima da página 36, coloquem a data de hoje, dia 24/11/2020. A leitura entrou na roda. Vamos ler esse trecho de Mundo de Brincadeiras? Mundo de Brincadeiras. Quer se divertir com a bola, mas não curte os esportes tradicionais? Siga a nossa dica ou invente uma brincadeira. Número 1. Faça uma roda com seus amigos e deem as mãos. Número 2. Para começar, um de vocês deve chutar a bola para alguém da roda. E assim por diante. O objetivo é ir passando a bola, usando qualquer parte do corpo. Quem soltar a mão do amigo ou deixar a bola sair da roda está fora. Vence o último que ficar. Número 2. Vocês conseguiram identificar qual é o objetivo desse trecho? Pausem o vídeo e registrem qual o objetivo desse textinho. Vamos saber a resposta? O objetivo desse trecho é explicar os passos a serem seguidos em uma brincadeira com bola. É certo que toda brincadeira ou jogo tem regras a serem seguidas. Número 3. Reescreva o trecho em destaque, substituindo as palavras sublinhadas por outras que tenham o mesmo sentido. Aqui vocês vão ler esse trechinho em destaque na cor amarela e vão reescrever ele, substituindo a palavra curte e a palavra dica por alguma palavra que tenha o mesmo sentido. Pensem bem, qual palavra podemos substituir por curte e por dica? Pausem o vídeo e façam essa questão. Número 4. Você já conhecia a brincadeira ensinada no trecho? Sim ou não? E agora, no caderninho e aqui nos comentários do vídeo, respondam a seguinte questão. Você já inventou uma brincadeira com bola? Conte aos colegas sua experiência. Essa página 37, ela não precisa ser feita, tá bom, meus amores? Turminha, por hoje era isso. Ao finalizarem as atividades, me enviem uma foto das páginas da apostila que trabalhamos hoje, bem nítidas. A chamada da aula será feita nos comentários dos vídeos, por isso não esqueçam de colocar o nome completo de vocês aqui embaixo nos comentários. E deem um like no vídeo da prof se gostaram dessa nossa aula de hoje. Um beijão no coração de vocês e até a próxima, meus amores. Tchau!